Política e religião. Se Jesus fosse um eleitor brasileiro, votaria em Bolsonaro ou em Lula? Esse é o debate do bem. Ao meu lado, aliás, à minha frente, estão as debatedoras. Laura Sabino, estudante de História pela Universidade Federal de Minas Gerais, militante da esquerda, uma das organizadoras do Cursinho Popular de Neves. Também está a Lívia Santos, acadêmica de Direito e presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade Mineira, Faculdade de Direito Milton Campos e ativista conservadora desde 2016. Trouxemos este quadro ao canal por ser bastante importante discutir atualmente, como sempre foi, as questões que envolvam diretamente a sociedade. Eleições 2022, política e religião. Uma pesquisa, aliás, do Instituto Datafolha, divulgada no sábado, dia 15 de outubro, revelou que 49% dos eleitores consideram a religião do candidato um fator muito importante na hora de decidir o seu voto no segundo turno das eleições, que será no domingo, dia 30 de outubro. Pergunto às debatedoras, já que religião está um tema muito ligado à política nessas eleições, se Jesus fosse um eleitor brasileiro, votaria em Bolsonaro ou em Lula? Começo com você, Lívia Santos. Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Já te acompanho aí de um tempo, né? Comentei com você no início. Então, eu quero começar falando sobre esse tema. Primeiro, começar citando o Gramsci. Quem foi Antônio Gramsci? O gramscismo no Brasil, ele está assim, enraizado, porque Gramsci foi um revolucionário que no período que ele esteve preso, ele escreveu vários cadernos com táticas da esquerda de como ela infiltrar nas instituições, como a esquerda infiltra nas instituições, como você introduz no imaginário das pessoas esse pensamento revolucionário de forma sorrateira e silenciosa. Então, assim, e a igreja é uma dessas instituições. Eu falo tanto para os católicos, para os evangélicos, espíritos, para os cristãos de modo geral. Então, assim, eu sou católica e eu acho, sim, que a religião ela tem que permear o debate político, por mais que a gente esteja no Estado laico não quer dizer Estado laicista. No próprio preâmbulo da nossa Constituição tem que a Constituição foi promulgada em nome de Deus. Então, assim, eu acho que sim, que permeia, né? Porque a partir do momento que você tem políticas públicas que contrariam o debate público, que contraria os princípios e valores cristãos, você tem que trazer, sim, a questão da religião para o debate, porque não tem como você ser cristão e você ser de esquerda. As duas coisas não combinam, não tem como você ser comunista, abortista e ser cristão. Então, é isso. Laura Sabino. Oi, bem, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com seus telespectadores, eu gosto demais do programa. Cara, esse tema eu achei um tema muito legal quando você me falou aqui agora, porque nessa época, obviamente, não existia essa diferença política entre direita e esquerda. Então, eu acho que a melhor maneira da gente tentar trazer o debate um pouco para entender essa questão é saber quem foi Jesus Cristo, né? Que eu acho que é muito importante pra gente. Jesus, ele nasceu em Belém, que é uma região da Judéia, que hoje fica ali localizado na Palestina, mais ou menos a região onde que ele nasceu. Era uma região conhecida como uma região muito pobre, tanto que na Bíblia está escrito que quando falavam que nasceu o Messias, que o Messias estava ali da Judéia, chegaram a perguntar, isso está na Bíblia, um cara perguntou, e pode algo bom vir da Judéia, né? Porque era um lugar, pode algo bom vir de Belém, quer dizer, porque era um lugar considerado um lugar que hoje seria ali uma periferia. A trajetória de Jesus é uma das trajetórias mais bonitas que já passaram nessa terra. Foi um homem que durante toda a sua vida dedicou a sua trajetória a acolher pessoas que eram consideradas pessoas inferiores na época, então eram doentes,
as pessoas prostitutas, as mulheres que cometiam pecados, né, que eram vistos a olhos de Deus como pecados, e ele sempre dizia palavras de afeto como vai, não peques mais. E o único momento da Bíblia em que Jesus aparece nervoso durante toda a sua passagem é o momento em que ele vê pessoas vendendo quinquilharias no templo, usando a palavra de Deus para fazer todo tipo de lavagem cerebral na cabeça das pessoas, usando o nome de Deus para vender. Então eu acho que esse é o primeiro elemento que eu gostaria de trazer aqui no debate, para a gente pensar um pouco em quem foi essa figura tão incrível e tão importante para a gente, que é Jesus Cristo. Lívia Santos, eu devolvo a palavra à senhora. Se Jesus tivesse o título de eleitor e votasse no Brasil, ele votaria no dia 30 de outubro em Bolsonaro ou em Lula? Então, eu acho que transcende, né? Falar de Jesus Cristo, falar de cristianismo, transcende qualquer questão, debate de candidato X, candidato Y, porque antes da gente ser de direita, ser conservador, nós somos cristãos. Então, assim, as pessoas tentam, né? A Laura trouxe aqui, as pessoas tentam o tempo inteiro colocar Jesus como revolucionário, Jesus era de esquerda, Jesus era isso, era aquilo, mas não bate. Ela mesmo citou a Bíblia, e a Bíblia, a palavra é uma só, a gente ama o pecador, a gente acolhe o pecador. Jesus é amor, mas Jesus também é justo. Então, assim, as pessoas hoje relativizam, né, o pecado, relativizam porque Jesus é amor, então a gente tem que aceitar tudo, então a igreja começa a se curvar perante essas pautas, sabe? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a teologia da libertação na igreja católica hoje, que, assim, é absurda, né, porque contraria todos os princípios basilares, os valores basilares do cristianismo. Então, ela citou a Bíblia, e na Bíblia, a Bíblia condena o aborto, a gente que é cristão, a gente tem que ser pró-vida, então eu acredito que não tem como você dissociar hoje a política da religião, né? E eu falo cristianismo porque o Brasil ele é majoritariamente cristão, então, assim, não tem como, a América Latina está praticamente inteira ilegalizando o aborto, então, assim, eu acho que os cristãos, sim, têm que considerar a religião do candidato, e não só o candidato que aparece em período eleitoral, aparece na missa, aparece no culto. Na época das eleições, todo mundo começa a assistir culto, todo mundo começa a frequentar a missa, e até tem coragem de comungar, porque eu acho isso um absurdo, você comungar sem... Tá acabando. Você comungar sem você confessar e defendendo pautas, né, aí de assassinato de bebês no ventre. Agora nós vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, o jornalista vai trazer alguns dados e vou devolver a palavra para as debatedoras. Lembrando que as regras do debate foram passadas anteriormente para todas as debatedoras. Elas conhecem as regras anteriormente, bem como o tema. Então eu passo ao segundo bloco, trazendo duas informações, aliás, informações dos dois espectros, da direita e da esquerda. A Assembleia de Deus de São Paulo decidiu na terça-feira, 4 de outubro, punir fiéis que defenderem pautas de esquerda dentro da cosmovisão marxista e que comprovadamente já não aceitam a palavra de Deus. O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, em 2021, em 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, ele disse as seguintes palavras: para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Uma pátria sem ódio, para ser pátria amada, uma república sem mentiras e sem fake news. Volto à pergunta às senhoras, então, por quê? Percebemos aqui que o debate religioso está, sim, presente e pautando as decisões dos eleitores neste primeiro e segundo turno. Então, agora eu devolvo a palavra à senhora Lívia para esse segundo bloco, perguntando, Lívia, por que o discurso religioso se destacou tanto nessas últimas eleições? De que lado Jesus estaria? Bom, com certeza não estaria ao lado de pessoas que defendem assassinato de bebê no ventre, que defendem ideologia de gênero, que defendem pautas que contrariam a nossa fé cristã. Então, assim, você citou aí o arcebispo, né?
Bom, a CNBB, não sei se você já ouviu falar, bem, que é a Conferência Nacional de Bispos pelo Brasil, ela já é tomada pela teologia da libertação, que é o que eu trouxe aqui no início, que o Gramsci fez, que é, ao invés de pegarmos em armas e destruir as igrejas e matar cristãos, como acontece hoje na Nicarágua, né, que é um governo defendido pelo candidato Lula, presidiário, e assim, não vamos pegar em armas, vamos usar as igrejas, vamos usar a igreja a nosso favor. Então, vamos infiltrar ali na igreja e vamos colocar nossas pautas revolucionárias de uma forma que os cristãos indiretamente vão estar defendendo sem nem perceber. Então, as pessoas que têm uma formação, às vezes, não tão sólida assim no cristianismo, não procuram, às vezes, estudar profundamente o que vem a ser, né, o cristianismo, o que o cristão ele defende, acaba caindo nesses discursos mesmo de desarmamento civil, de... O que mais que ele falou aí, né, da questão não lembro, mas assim, eu cheguei a ver essa matéria do arcebispo, então assim, eles estão tomados pela teologia da libertação, que não condiz com o verdadeiro cristianismo. Entende? Eu até sugiro aqui no meu restinho de tempo que eu tenho, para vocês conhecerem o padre Paulo Ricardo. Ele fala muito bem sobre isso, sabe? É um padre aí que tem se colocado para desmascarar o marxismo cultural dentro das igrejas e tem sido perseguido por isso, como outros padres, que aqui, inclusive, em Belo Horizonte, a Arquidiocese tem perseguido. Ok, senhora Laura Sabino, por que o discurso religioso se destacou tanto nessas últimas eleições? De que lado Jesus estaria? Eu comecei a minha fala aqui falando um pouco da trajetória de Jesus e quero mais uma vez fazer isso. Né? Porque a gente que conhece a Bíblia, a gente que entende, na verdade, quem que foi Jesus Cristo, é impossível saber, acreditar na realidade que Jesus apoiaria o que aconteceu, por exemplo, com esse arcebispo, que foi vaiado por falar contra a fome. Todo mundo sabe que Jesus, ele fazia milagres, ele entregava, multiplicava pães para as pessoas com fome. Jesus, ele foi perseguido pelos religiosos da época. Mais uma vez, eu quero frisar um único momento da Bíblia em que Jesus aparece bravo. É o momento em que Jesus vê pessoas usando o nome de Deus para enganar a população. Por isso que a população não pode ser enganada, não pode cair no discurso de ódio, acreditando que Jesus em algum momento defenderia pessoas, padres sendo vaiados, pessoas sendo atacados em nome da fé, pessoas sendo expulsas de igrejas por votarem em uma pessoa diferente do que querem, não é mesmo? Jesus, como foi bem colocado, além de amor, ele era justiça, e ele foi crucificado, ele foi um preso político exatamente por ele defender justiça, né? Eu, como estudante de história, eu posso falar para vocês uma curiosidade, que naquele período, você crucificar uma pessoa era um trabalho danado, porque você tinha que encontrar e encomendar cruz, que é muito caro, que é pesada, fazer uma peregrinação pela cidade, mover seguranças, né, na época que, na verdade, são, eu esqueci o nome, são os guardas romanos, que eles iam para lá. Era um tipo de prisão e punição que era vista como exemplar. Jesus, ele foi morto pelo Império Romano e pelos religiosos da época, os fariseus, por ele ser contra esse sistema. Em momento nenhum eu disse que Jesus seria de esquerda, até porque nesse período não tinha essa divisão entre direita e esquerda. Mas uma coisa eu posso falar com certeza: Jesus jamais iria compactuar com ódio. Lívia Santos. Ela volta para o mesmo discurso, né, as mesmas falas, o mesmo exemplo, então mostra assim, que não tem tanto conhecimento do cristianismo, da Bíblia. Eu não sei se qual religião você professa, mas ela falou da questão do discurso de ódio. Jesus, sim, ele sofreu, ele foi martirizado na cruz, e hoje os cristãos, eles não claro que não chega, né, nem ali no centímetro do que Jesus passou, mas os cristãos hoje sofrem uma cristofobia no Brasil, que é esse respeite todas as religiões. A gente tem que respeitar todas as religiões, mas a nossa não é respeitada. Então, assim, a questão do discurso de ódio, esse discurso de ódio vem diretamente de quem prega
prega esse amor, mas é o ódio do bem, né? Então, assim, não do bem do bem, o ódio do outro bem. Então, assim, a questão do Bolsonaro, por exemplo, ele foi um dos presidentes, assim, que eu lembro, não, né, o único não, porque teve presidente, sim, mas teve governantes, sim, que exaltaram, né, a Deus, por exemplo, nossa Dom Pedro, né, por exemplo, a gente é terra de Santa Cruz, então, assim, primeira vez que a gente vê um presidente que coloca que o lema dele é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então ele valoriza, né? Ele traz essa valorização para falar do nome de Deus mesmo no nosso país. É isso. Tréplica da senhora Laura Sabino. Certo. Só para fazer uma correção, né? Eu não citei a mesma passagem. Quem conhece a Bíblia sabe que eu citei 3 pontos diferentes da Bíblia e agora eu vou citar o terceiro ponto da Bíblia que eu acho muito importante para fazer sobre essa argumentação, que é uma parábola que Jesus conta quando ele estava conversando com as pessoas que eu admirava, seus seguidores. E aí os religiosos da época, os fariseus, começam a tentar fazer uma pegadinha ali, cutucar Jesus e pergunta para Jesus, quem que vai para o céu? Nesse momento, Jesus, né, pergunta o que estava escrito nas escrituras e depois ele responde que é amar o próximo como a ti mesmo. E aí vem a questão. Eles perguntam assim, quem é o próximo, Jesus? E a resposta que ele dá é com uma parábola. Parábola é quando a gente conta uma história querendo dar uma lição ali por trás. A parábola que Jesus conta é conhecida como parábola do bom samaritano. Mas eu quero explicar quem é um samaritano, né? Eu tenho 1 minutinho só para me falar. Samaritanos são judeus que, na época do exílio, eles vão para uma região de Samarita e começam a adorar outros deuses. Então, seriam hoje pessoas de outra religião. E aí, Jesus conta que quando um homem é assaltado, machucado e ferido, passam por ele 3 pessoas. O primeiro era um religioso, aliás, o primeiro era um rico e o nega ajuda. O segundo era um religioso da sua época que também nega ajuda porque estava atrasado para o culto. E a terceira pessoa que passa é um samaritano, ou seja, uma pessoa de outra religião. E foi essa pessoa, esse samaritano, que estende a mão para esse homem machucado. E aí é nesse momento que Jesus fala que esse cara amou o próximo como a ti mesmo. Ou seja, esse senhor que era da outra religião para Jesus, que seria a pessoa que iria para o céu. Então, mais uma vez, eu deixo aqui um recado importante. Conheçam a Bíblia. Leiam Lucas, o capítulo 22, onde que Jesus fala sobre essa questão do armamento, quando ele condena essa questão. Não caiam no que no Apocalipse e em vários livros está descrito como os falsos cristãos que vão utilizar a fé do povo. Ok, agora sim, indo às considerações finais, vou passar a palavra à senhora Lívia Santos, repetindo a pergunta inicial desse programa. Política e religião. Se Jesus fosse um eleitor brasileiro, votaria em Bolsonaro ou em Lula? Então, senhora Lívia Santos, entendendo que para muitas pessoas a religião do candidato, conforme a pesquisa, é importante, se tiver alguém nos assistindo agora em dúvida em relação a quem votar em 30 de outubro, o que a senhora responderia? Jesus, se fosse um eleitor brasileiro, votaria em Bolsonaro ou em Lula no dia 30? 1 minuto. Bom, a esquerda, ela não odeia o Bolsonaro, ela odeia tudo aquilo que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro foi um presidente que aproximou as pessoas de Deus. As pessoas que estão defendendo o Bolsonaro, se você for pegar para ver, são pessoas que realmente têm Deus, pátria e família no coração. São pessoas que professam, né, a fé cristã mesmo. E assim, eles odeiam tudo que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro, lá quando ele era deputado, ele falou sobre que a esquerda estava emboscando as criancinhas. Então, assim, eles odeiam a ideologia, eles são a favor da ideologia de gênero. Então, se o Bolsonaro critica a ideologia de gênero, ele é uma ameaça para as pautas de esquerda. Então, assim, a questão da família, eles odeiam... 6 segundos. Eles odeiam a família. Pode concluir. E assim, e o Bolsonaro defende a família. Muito obrigado. Senhora Laura Sabino, a mesma pergunta à senhora. Se algum dos eleitores que está nos assistindo agora estiver em dúvida, e para esse eleitor ou eleitora a fé for
importante para a decisão do seu voto, se essa pessoa for cristã, obviamente, eu pergunto à senhora, quem é a pessoa por quem essa pessoa deveria votar? Lula ou Bolsonaro? Se Jesus fosse eleitor brasileiro, votaria em Bolsonaro ou em Lula? Eu respondi as outras perguntas, né, falando um pouco sobre a trajetória de Jesus, e agora eu peço licença, bem, para falar um pouco da minha trajetória. No momento mais difícil da minha vida, onde eu mais precisei, quem me cedeu, quem foi até perto de mim, quem ofereceu cesta básica foi a igreja. Eu não esqueço disso. Foi na igreja o primeiro lugar onde eu vi um instrumento musical. Foi na igreja onde eu me senti acolhida, o lugar que me ofereceu amor. Então essa última fala é para você, pessoa que não necessariamente vem da periferia igual eu, mas você que já teve experiência de fé ou tem experiência de fé, você vai entender o que eu tô falando agora. Você sabe muito bem o que é a realidade, o que é mentira. Você que tem filho ou você que estuda em escola pública, você sabe a realidade, que os professores demoram horas e horas para tentar fazer uma atividade legal. Os professores levam canetão porque falta isso, porque tem a poça de água dentro da sala de aula. Não existe essa conversa de ideologia de gênero na vida real. O que existe é pessoas morrendo de fome e o seu voto tem que ser para mudar isso. É o que Jesus faria. Muito obrigado às debatedoras. Lembrando que este programa, o Debate do Bem, será publicado em uma playlist aqui no canal, playlist dos debates. Nós continuaremos gravando outros programas, sempre nesse formato, sempre com duas debatedoras ou dois debatedores representando os dois espectros, porque é importante reconhecer pelas pesquisas, pelas intenções de voto, até mesmo pelo resultado do primeiro turno, que a nossa sociedade ela está, sim, muito bem representada, tanto por um lado quanto por outro. É importante trazermos, então, as duas visões da sociedade brasileira representadas em debate. Então, nós teremos outros debates. Peço que você se inscreva no canal, ative os sininhos para as notificações e se interessar por participar de algum dos debates aqui no Debate do Bem, entre em contato com o nosso Instagram. Agradeço às debatedoras e desejo a todos um próximo debate.